Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurmilitam Jana Swayam. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurmilitam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jena Bhutale. Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadachi Swapadam Chikam. Vanchakalpa Tarubhyascha Kirpa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a todos os seres que sinceramente estão buscando a intimidade do coração supremo de Deus. Então vamos pedir as bênçãos ao Senhor Krishna para que ele possa nos inspirar hoje nessa aula aqui do Bhagavad Gita. Vamos dar aí continuidade, né, ao capítulo 6 do Bhagavad Gita, Jnana Yoga, a yoga da meditação. Krishna, no capítulo 12, ele explica, né, que a meditação é superior ao conhecimento. E daí como é que a gente pode entender isso? O que é a meditação? A meditação é quando você realiza esse conhecimento que você recebe a nível da alma, ou do plano búdico, ou da intuição, ou da razão pura, certo? É uma realização. A meditação você obtém, por exemplo, aqui hoje estamos fazendo essa aula, você está obtendo o conhecimento do Bhagavad Gita, você está recebendo a realização que eu tenho, tentando falar numa linguagem mais simplificada, e aí você absorve esse conhecimento e começa a tentar sentir a essência de tudo que está sendo falado aqui, e na comunhão com Deus no seu coração, você pede para que isso seja revelado à sua alma. E aí esse conhecimento, né, que tem uma dissertação, vamos dizer assim, numa espécie de conteúdo intelectual, vai ser transmutado para uma dimensão da intuição. Nessa dimensão não há palavras, não há linguagem intelectual na qual você pode expressar isso para o mundo. Você pode tentar através de parábolas, através de metáforas,
através de certas histórias, fazer com que a pessoa alcance esse entendimento. Porém, o entendimento puro de cada pessoa, quando obtém o conhecimento e se coloca nesse estado de meditação, ou seja, no estado em que ele permanece realizado na sua razão pura de entendimento, então isso é muito pessoal. Cada pessoa tem, né? Deus tem uma forma de revelar para cada pessoa de acordo com a natureza dessa pessoa. Por isso é algo assim muito particular, né? E aí quando você vive nessa posição de meditação, ou seja, Dhyana Yoga, a união com Deus através da intuição, da meditação, daquilo que é frutificado dentro daquilo que é o conhecimento que você recebe nessa vida. De modo que após ouvir uma aula, como a gente está fazendo aqui, imediatamente você simplesmente não deve querer ouvir outra aula, mas querer colocar em realização interna, dentro daquilo que é o seu limite, né, de entendimento, de evolução de consciência, absorver, assimilar o conteúdo daquilo que está sendo falado aqui. O Bhagavad Gita em si, simplesmente pelas palavras de Deus, pelo conhecimento, ele não é tão assim relevante o quanto que você pegar esse conhecimento e transformar em realização. E aí passa a ser a vivência da sua vida. E essa vivência, né, interna de entendimento se transforma em quê? Em serviço devocional. E aí quando você age, sente e pensa no nível de alma agindo em consciência pura nesse mundo, lhe é dado, né, a capacidade ou a qualificação para você realizar esse aspecto de Deus, a superalma, né, ou Paramatma, que está dentro do seu coração. Deus se expande, entra dentro do seu coração e dentro, né, do coração de cada animal, de cada vegetal, de cada átomo, e Deus ali está esperando para que nós possamos dar essa receptividade a Ele através da purificação da nossa mente. Através da meditação, quando nos aquietamos, quando nos colocamos num estado de ser, né, de consciência que ultrapassa o intelecto e a mente, você dá abertura, né, para que Deus se manifeste. Porque ninguém pode assim, compreender assim, Deus completamente. Mas você pode compreender Deus no ponto em que ele vai se tornar acessível para você. Onde você vai passar a agir nesse mundo de uma forma completamente diferente, porque você realizou aquilo que é totalmente, né, espiritual. E a gente não pode, assim, falar isso assim, diretamente de uma realização. Como eu falei numa aula passada, se alguém experimenta um doce, esse gosto doce, você não pode falar para a pessoa até o momento em que ela experimenta um doce também. De modo que aí sim, vocês, na intuição do sabor do doce, vocês conversam de uma forma mais, né, sincronizada naquilo que é a realização. E a vida normal é que todo mundo teria que ter essa consciência divina, todo mundo deveria estar situada na percepção espiritual, conforme lemos no verso passado. E nessa percepção espiritual, cada um, né, se corresponderia de uma forma real nesse mundo, além da ilusão. É um espírito conversando com outro espírito nessa consciência divina da realização. E aí, quando a pessoa está falando sobre Deus, sobre os passatempos de Deus, sobre a filosofia de Deus, é diferente. Por isso que é muito importante você se associar com pessoas, né, se você já realizou o divino ou alguma coisa do divino, é você conversar com pessoas que têm essa realização para vocês trocarem informações ou ideias pertinentes
a essa verdade que está realizada no coração desses dois espíritos que realmente estão receptivos a essa energia. Deus, ele potencializa os espíritos que estão, né, comunados ou comungados com ele. Isso que se chama o mestre, o guru, certo? E todo mundo em si é um mestre, é um guru, é uma pessoa que está cheia de Deus, já que Deus está dentro do seu coração, e você tem que aprender a transbordar essa energia divina para o mundo de uma forma suave, tranquila, de modo que o normal é você viver nessa consciência espiritual, né? A consciência de Maia, do falso ego. Ah, esse aí, esse Bhakti alemão, essa figurinha, esse avatar que está falando aqui, ele é só uma projeção da mente. A gente sempre vai repetir isso porque geralmente as pessoas interpretam, né? Ah, quem está falando é esse corpo, esse Bhakti alemão. Não é, é o espírito, através dessa forma, desse veículo humano, que está comunicando a vocês aqui, ou está tentando dizer, né, a situação interna, a intuição, passando intuitivamente essa realização divina, onde através da leitura aqui dos versos do Bhagavad Gita, a gente vai tentando, né, compreender o Espírito Supremo, o Espírito de Deus, tentando, de alguma forma, do lado externo, né, falar aquilo que internamente ele está falando o tempo todo. Deus, ele nunca vai se cansar da gente. Você pode ser a pessoa mais caída nesse mundo, e Deus sempre, né, o propósito, o plano de Deus para cada espírito nesse universo, ou nessa existência material, que tem vários universos, é que Deus vai levar todo mundo, com certeza, de volta ao mundo espiritual. Tá? Então você está caminhando através de milhares de formas, né, minerais, vegetais, formas até antes da forma mineral, e agora você chegou na forma humana. Então você chegou na forma humana, você tem que entender que você está progredindo. E na forma humana você compreende exatamente isso, que na forma humana eu tenho que saber para que serve essa forma, por que Deus me colocou nessa forma. E aí no Bhagavad Gita, o próprio Deus, né, o Senhor Krishna, ele vem explicar. Na forma humana você tem que fazer a ação de se tornar consciente de mim, de quem você é e da minha relação com você. Nesse mundo chamado, né, temporário, nessa projeção cósmica da mente de Deus. E aí você vai atingir, né, o sucesso pretendido nessa vida. Não há assim, dificuldades. O que atrapalha é quando a gente fica inventando desculpas, né? Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, a minha família me atrapalha, ou isso e aquilo, e você vai inventando mil coisas para... né? Não faz sentido permanecer inconsciente nesse mundo se você já obteve o conhecimento do Bhagavad Gita. Uma aula só que você ouça daqui, do que a gente está falando, já é motivo imediato para você tomar uma decisão de acordar, de despertar. Ninguém está aqui impingindo, fazendo uma imposição de religião, de espiritualidade, que tem que se render a Krishna, que tem que cantar o nome. Não, você vai compreendendo isso. Quem é Deus? Onde que ele está revelado? Como é que eu consigo sentir a revelação dele dentro do meu coração? O que eu tenho que fazer, né? Ou como eu tenho que ser em relação a esse processo de elevação da consciência? Aquilo que você já é sempre. Um servo eterno amoroso de Deus. Você só tem que manifestar isso em qualquer dimensão grosseira ou sutil desse universo, onde você está usando uma forma específica. Então lá nos planetas dos sábios, os semideuses, né, toda a hierarquia de luz, está todo mundo servindo a Deus dentro do seu talento. E agora você está numa forma humana e tem que se virar. Você tem que pedir a Deus para ele te ocupar em alguma atividade onde você esteja sempre se lembrando dele nesse mundo, em alguma atividade que esteja sempre purificando
a sua vida nessa escola Planeta Terra atualmente, onde você está tendo a sua ilusão, a sua experiência de ilusão e também a sua experiência de realidade. Quando você se rende aos pés de lótus de Deus, você passa a viver a experiência real. E quando você não se rende a Deus, você quer ir contra, né, a harmonia da vida, as leis de Deus, você passa a viver a vida da ilusão. E na ilusão você vai estar sofrendo, mesmo que você tenha tudo nesse mundo, todos os favores desse mundo, todo o bom karma. Isso aí mantém você no sofrimento, porque o sofrimento não é uma questão de ter ou não ter coisas materiais. O sofrimento se deve a você não estar consciente de Deus, do conhecimento divino, por você não estar vivendo em meditação constante nesse mundo, que é o que um devoto que realiza Deus faz. Aí não é questão de que, mas aquela pessoa é espiritual, ela é mais pura, é avançada, eu sou insignificante, aí eu vou lá, vou me render àquela pessoa que é espiritual, que fala bonito e tal, e não é assim. Não é para fazer isso. Deus fala, você só tem que adorar a mim. E todo mundo é igual, só que aquela pessoa que parece estar se destacando na vida espiritual, ela está realizada no divino, né, dentro da quantidade, vamos dizer assim, da qualidade que ela é. Isso é particular, como falamos no início dessa aula. E assim você também tem a mesma relação com Deus. Deus não está considerando mais aquele devoto, avançado, e rejeitando o pecador, o bandido, o insignificante, aquela pessoa que tem baixa estima. Não é assim, Deus está no seu coração esperando. Ele é neutro. Ele não vai te julgar. Você que vai cocriar a sua vida miserável ou cocriar um paraíso dentro do inferno. Vai depender de você. E daí precisa essa meditação. Você está sempre nessa meditação, usando a sua inteligência, o seu intelecto, né, a sua lógica do bom senso, para você ficar situado sempre na percepção divina nesse mundo e não esquecer aquilo que você é. Só que a nossa mente, né, o falso ego, nós estamos condicionados por essa falsa interpretação da vida, por essa falsa identificação com algo que não é o espírito, que a gente esquece o tempo todo. Por isso que existem, né, as escrituras do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, por isso que devotos estão empenhados, estão sempre mantendo a consciência das pessoas, né, ou a memória viva do que elas são. Para que serve um mestre espiritual nesse mundo? Para lembrar para as pessoas o que elas são de fato. Porque elas vão esquecer. Pode ser que uma pessoa veja essa aula aqui, eu estou falando, você é um espírito, você já sabe isso, você já ouviu falar várias vezes, mas amanhã, durante as atividades cotidianas, você já esqueceu de novo. Já esqueceu, já está se lamentando, já está almejando algum sonho nesse mundo material, algum objetivo ilusório. Aí o que você faz? Você vai voltar de novo, vai ouvir outra palestra, seja minha, seja de qualquer pessoa, né? Porque esse é o nosso serviço, né? Krishna, ele atua assim, fale para as pessoas quem elas são, não deixe de falar, porque as pessoas vão sempre esquecer. Essa é a natureza de Maya, da ilusão. A pessoa está encantada. Quem não esquece? A pessoa que se determinou nessa forma humana a não ficar sujeita à escravidão da mente, aos encantos, né, dos modos da energia material. Tudo aqui é um cinema. Você tem que ver que tudo está acontecendo em relação a essa forma física e você pode controlar isso de um jeito agradável, né, fazer a sua vida uma vida favorável, ou você pode estar sempre assim com aquele sentimento de dúvida, de incerteza, de medo. E aí você tentar arranjar uma desculpa para abandonar o mundo. E não adianta nada disso, não existe mundo para ser abandonado, nem mundo para ser conquistado. Certo? Você simplesmente tem que purificar a sua mente, né, se descondicionar
dessa energia, né? A energia mais sutil de Deus aqui nesse mundo é aquela energia do falso ego. Então, o falso ego, quando você fala assim, você está vivendo como um falso ego, significa que seu espírito está em contato com essa energia mais sutil do universo, né? Falso ego, inteligência, né? Mente, éter, ar, fogo, água e terra são os elementos materiais de Deus nesse mundo. Então você tem que realmente, é a última barreira, né, do espírito, é ele se desvincular ou desvencilhar-se dessa energia chamada falso ego, que é exatamente essa energia que faz você se identificar com a energia material. E Krishna fala, você tem que ir além disso, você tem que tirar a sua mente do contato, né, os seus sentidos, que são movidos por essa energia de identificação falsa com a matéria, que é chamada falso ego, e aí então você se liberta. Você passa a ser um observador do falso ego nesse mundo. Aí você, por exemplo, aqui tem o personagem, o Bhakta alemão, né, e eu observo que esse Bhakta alemão foi um produto do falso ego, no qual agora eu estou mantendo essa encarnação aqui, mas agora eu entendo isso, que esse corpo aqui, ele é a energia que eu criei através dos desejos, né, materiais, e se formou esse falso ego aqui, essa forma aqui atual. E na vida passada eu também tinha uma forma que veio dos meus desejos, através do falso ego, e nessa forma humana eu obtive a misericórdia, né, de estar sempre ouvindo devotos, Srila Prabhupada, todos os mestres, ouvi também, principalmente o Bhagavad Gita, que é o meu livro, né, de cabeceira, vamos dizer assim, e através desse livro, estudando todos os dias, cantando o santo nome de Deus, porque quando a gente canta, a gente está pedindo a Deus para nos servir, né? Para servirmos a Ele nesse mundo. Então, Hare Krishna, por favor, Senhor Krishna, me dê o prazer de sentir, né, a existência espiritual pura nesse mundo, através do seu serviço. E agora, por exemplo, eu estou fazendo o serviço devocional de falar sobre Deus. E há inúmeros serviços, porque todos os serviços que você faz nesse mundo material são serviços pervertidos do verdadeiro serviço espiritual. Aí tem o pintor que gosta de pintar, então vai pintar retratos de Krishna, algo que simbolize, né, Vrindava na vida espiritual, certo? Se você é engenheiro, né, constrói, tenta fazer algo assim mais médico, né, seja médico da alma. Enfim, tudo nesse mundo temos que orientar para o lado onde esteja incluído a energia superior. Tá? Então você tem que entender isso. Jnana Yoga. Tem que estar sempre nessa meditação. Você vai atingir esse estágio a partir do momento que você fica fomentando todos os dias a instrução divina, conforme o Senhor Krishna diz, né? Ouça as pessoas que já estão realizadas e entenda que essas pessoas, elas não são mais do que você. Elas simplesmente realizaram o seu aspecto espiritual e vêm em campo, né, vamos dizer assim, né, no campo de batalha de Kurukshetra, exercer a influência transcendental sobre todo o exército de Arjuna. E você é o Arjuna. Então tem muitas pessoas aí que estão do seu lado te ajudando. Você só tem que se posicionar no meio do campo de batalha com Deus e confiar plenamente em tudo que está sendo dito de acordo com a autoridade suprema, que é transmitida por alguns espíritos nesse mundo, dentro de uma linguagem apropriada, naquilo que se chama a sua realização, onde ele usa a sua inteligência inspirada por Deus para falar algumas coisas, certo? Não adianta, assim, se você realizou a vida espiritual, você abandonar o mundo, abandonar as pessoas. Mesmo que você não goste assim, de estar com pessoas fisicamente, você pode vir aqui na internet e falar alguma coisa, né? Como eles falam, colocar a cara a tapa. Mas nós estamos numa era em que a espiritualidade está se consagrando, então hoje em dia está muito mais fácil, né? Você não vai ser queimado
pelas fogueiras da Inquisição, porque você não fala aquilo que o sistema trevoso quer que você fale. Em alguns lugares, hoje em dia também, muitas pessoas estão sendo condenadas, mas Deus está com o espírito que está vivendo na intuição, na meditação, ok? Então esse verso aqui tem mais ou menos a ver, né? Sempre tem, por incrível que pareça. Quando eu olhei o verso aqui, eu falei, opa, é o que eu estou falando aqui. Toda a energia, quando você pega o Bhagavad Gita em relação a um verso, às vezes você nem sabe qual é o verso, você parece que já fala tudo antes de ler o verso. Por quê? Porque quem está falando é o dono aí dos versos, né? Então esse aqui é o verso 10, estamos dando continuidade a esses versos do capítulo 6, onde Krishna está dizendo para Arjuna: Surni mitrari udashina madhyakshatsta dvisha bandushu sadushu api cha papeshu samabudhi vishyasyate. Tradução: eu errei o verso. Yoga jundita satatam atmanam rajasi ishtitaha ekaki jata chitatma narashi aparigraha. Tradução: o transcendentalista deve sempre ocupar seu corpo, mente e ego em atividades relacionadas com o Supremo. Ele deve viver sozinho, no lugar isolado, e deve sempre, com todo o cuidado, controlar sua mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. De modo que esse verso aqui é sensacional, é tudo isso que eu falei. Krishna, ele consegue resumir, em cada verso ele resume, ele sintetiza, né? Toda a filosofia, é muito incrível isso. Não é à toa que ele é Deus, né? Deus consegue isso. E ainda vem o significado de Srila Prabhupada, que dá aquela expansão. Aí vem aqueles que são, né, que aderem a Srila Prabhupada e também fazem aquele linguajar todo que representa essa expansão. Aí depois vem outras pessoas que fazem a expansividade daquele, até Deus, assim, e não há limites para a expansão de cada pessoa dentro da sua realização conseguir passar esse conhecimento, porém com base na autoridade do Supremo. Cada pessoa vai falar da sua forma particular, do seu modo, né? Tem pessoas que gostam de falar vestido, né, com as roupas de uma tradição, tem outros que são mais descontraídos, são outros, né, que são mais relaxados, assim como eu, assim, venho aqui, simplesmente falo, deixo-me ser inspirado e tudo bem, eu mesmo estou ouvindo minha aula, tá? Então aqui esse verso, Krishna está falando do transcendentalistas, né? Aquela pessoa que transcendeu a questão do falso ego, né? Transcendentalista significa isso. Quem é transcendental? É quem vive no espírito. Ou seja, a vida normal de todo mundo é a vida transcendental, é isso que você é. De modo que nessa forma humana você tem que procurar ser um transcendentalista. Você tem que ser o que você é. O espírito não tem nada a ver com essa energia material. Mas quando ele está nessa energia material, ele se torna um prisioneiro quando ele não tem essa consciência transcendental. A partir do momento que você transcendeu a sua mente, naturalmente você já não está prisioneiro desse mundo material, e esse mundo material se torna um lugar divino de experiências favoráveis para você se qualificar para voltar para o mundo original do espírito. E aí você vai ter que dar uma tolerada, né, nas pessoas, na bagunça psicológica, emocional desse mundo, no caos. Você tolera. Porque Deus fala assim, ó, você já está indo. E você está tentando ajudar outras pessoas a tomarem consciência da situação delas caótica.
Então tenha paciência, né? Muita paciência, tolerância, tenha humildade, não se sinta melhor do que ninguém e respeite o ponto de evolução aqui nesse planeta Terra. Muitas almas que vêm a esse mundo, né, que estão vindo agora principalmente nesse momento de transição planetária, estão vindo para orientar a humanidade. São seres mais elevados espiritualmente, que vêm trazer também uma tecnologia mais avançada, tem um cérebro, né, mais sagaz para fazer evoluir uma humanidade para a quinta dimensão, ou sexta raça, né, como falam as filosofias. De modo que você também pode ser uma alma elevada nesse planeta, um servo amoroso de Deus que veio do mundo espiritual, mas você esqueceu isso. Entrou nessa forma humana e esqueceu tudo. E tem pessoas que, ao ouvirem algumas aulas, elas já estão numa posição completamente assim, de lembrança, né, divina. É como se algo, isso já é a minha natureza, eu sou um devoto de Krishna. Você simplesmente dá um boom, né, um insight na sua presença aqui nesse mundo, na sua alma, e você acorda e fala assim, poxa, quando eu lembro, né, que quando eu comecei lá no movimento da espiritualidade, que eu queria descobrir, eu sempre fui uma pessoa que eu queria entender o que é o mundo, o que é o universo, essas questões básicas da forma humana. E aí, quando eu encontrei, né, Krishna, né, me fez encontrar com ele num determinado tempo da minha vida, o Bhagavad Gita se apresentou. Então, os devotos trazendo o Bhagavad Gita nesse mundo, eles estão oferecendo, Krishna oferecendo através dos devotos para você a solução definitiva da vida. E daí, quando eu peguei o Bhagavad Gita e eu li todo o Bhagavad Gita. Não comia, não dormia enquanto eu não terminei o Bhagavad Gita, porque eu absorvi aquilo de uma maneira assim tão intensa, que quando eu terminei o Bhagavad Gita, eu falei, é isso, eu sou um devoto de Krishna desde lá da vida passada. Né? Aquilo reacendeu em mim, naquele tempo específico, onde eu nem pensava em devotos de Krishna, nem pensava em Krishna, mas Krishna no meu coração, depois das experiências que ele achou necessária que eu tivesse nesse mundo, né? Experiências bem de caído, bem de fraquinho espiritualmente, aí Krishna me colocou em contato lá e reacendeu a minha chama. Ele fez uma armação, né? A gente pode conversar depois aqui como foi a armação, e eu acabei caindo lá num dia, fui convidado para ouvir os devotos e imediatamente achei interessante, aquilo me tocou de forma estranha, ouvir a aula, né, poxa, aquilo ali tem a ver, aí né, me deram o Bhagavad Gita, de presente mesmo, nem me venderam o Bhagavad Gita, de tão interessado que eu estava, né, o devoto se sentiu assim, Krishna, né, Krishna através do devoto, dá o Bhagavad Gita para ele, dá o Bhagavad Gita, não vende não. E aí me deu o Bhagavad Gita e quando eu li, uau, é isso, né? E a partir daquele momento eu me tornei um devoto de Krishna, né? E a gente está aqui depois de 30 anos falando, né? Se divertindo nesse mundo, porque tudo aqui é temporário, não precisa levar a vida a séria não, mesmo que caia uma bomba atômica que destrua tudo, não importa, o que importa é que você é eterno e você está curtindo tudo o que acontece, vendo tudo como ação de Deus. Né? Arjuna, quando ele estava lá no meio do campo de batalha, ele olhava assim, poxa, eu vou ter que matar todos esses meus inimigos, que são meus parentes, ele estava desesperado, né? Aquilo parecia um grande pesadelo, porém quando ele realizou Krishna no coração dele, aquela batalha, a luta, né? Que ele tinha que matar os inimigos, se tornou um grande néctar. Ele sentia prazer em estar executando o plano de Deus, porque ele via que todos aqueles guerreiros eram eternos, almas eternas, que estariam se beneficiando, né, espiritualmente por falecer assim diante da suprema personalidade de Deus. Então Krishna falou, cada alma dessa aí, Arjuna, já está com destino conduzido por mim,
eles fazem parte do cenário demoníaco do planeta Terra, mas eu quero fazer a limpeza agora e eu vou levar essas almas lá para onde eu quiser. Então, morrer frente a Krishna, né, numa batalha aparentemente, né, assim, terrível, é o maior néctar, é a maior bênção que o espírito teve, né, que o demônio pode ter, é ele morrer frente a Krishna. Assim como o demônio Hiranyakashipu morreu assim, no colo de Nrsimhadeva, olha a bênção, morreu assim olhando para Nrsimhadeva. Então, imediatamente ele se tornou assim um espírito avançado, né? Por mais demônio que a pessoa seja, se ela se rende a Deus e abandona, né, a vida espiritual pensando em Deus, ela se beneficia. Kamsa, né, tem a história de Krishna no 10º canto. Kamsa, que era o irmão de Devahuti, a mãe, né, de Krishna, ele tinha muito medo, ele tinha esse sentimento por Deus, de medo, de raiva, porque Krishna ia matar ele, e ele pensava tanto em Krishna que ele se iluminou, né, no medo, tanto que ele pensava em Krishna, ele pensava mais que um devoto puro, só que ele pensava de um modo errado, então ele pensou tanto em Krishna que Krishna foi lá e o matou, né? Ele era um grande demônio, mas muito inteligente, e aí Krishna deu a salvação para essa alma também. Então, Krishna, ele age assim, a gente não compreende muito bem assim, os passatempos de Deus, porque a gente julga de acordo com a nossa mentalidade humana. Então, Krishna está agindo agora na sua vida. Tá agora, tudo está acontecendo na sua vida é orientado por Deus. Se você fica com um pouquinho dessa percepção, você se ilumina rapidinho. E aí você fica aqui nesse mundo aqui esperando a morte, que para o espírito consciente de Deus nem existe morte. Seria assim o tempo ilusório da programação kármica, dessa forma que você manifestou através dos seus desejos ignorantes numa vida passada e você teve esse corpo. Ou então você avançou muito espiritualmente na vida passada, mas por causa de alguma, vamos dizer assim, algum desejo material, você foi ancorado novamente nessa energia material e agora você está voltando àquela consciência onde você está agindo. Né? A Arjuna fala, né? Krishna e aquelas pessoas, eu acho que está até nesse capítulo 6, Krishna e aquelas pessoas que avançaram espiritualmente numa vida e não conseguiram realizar a sua presença, o que acontece? Aí Krishna responde para essas pessoas, na outra vida, apesar de elas terem caído nessa, mas foram pessoas que realmente, sinceramente, se renderam a mim, né, mas não conseguiram esse intuito de realização, elas voltam à outra vida exatamente do ponto espiritual em que pararam na vida passada. O resto é retirado. Tudo que é material se perde, mas a vida espiritual nunca se perde. Então Krishna fala para nós não nos preocuparmos com isso, se estamos cultivando a vida espiritual, estamos voltando para Deus. O tempo de pureza de consciência vai depender da nossa ação nesse mundo. E por isso Krishna está falando aqui, ó, o transcendentalista, que é essa pessoa que é isso que você vai chegar a ser, ou você é, deve sempre ocupar seu corpo, mente e ego em atividades relacionadas com o Supremo. Deus falando, tá? O transcendentalista deve evitar de ocupar o seu corpo e a sua mente com o falso ego, que ele chama aqui, né? Mente e ego significa o ego que você está se identificando mesmo com essa matéria. Use esse falso ego para o lado do verdadeiro eu, parte integrante de Deus, de Krishna, tá? Então você tem que fazer atividades relacionadas com o Supremo, e essas atividades são chamadas serviço devocional. Por isso que o Senhor Krishna diz, a pessoa só se aproxima de mim em serviço devocional e motivado. Você entende que você chegou na forma humana de vida, você é um espírito, e você tem que ocupar
os seus instrumentos, né? Mente, inteligência, ego, corpo, para ficar, né, situado nessa lembrança constante de Deus, e você faz isso através daquilo que se chama o serviço devocional. Você se ocupa de alguma forma nesse mundo, diariamente, né? A ocupação em Kali Yuga é muito, né, falada sobre o cantar do santo nome. Aí quando você não está fazendo atividade material, você está sempre cantando o nome de Deus, lembrando, né? Esse nome é uma forma facilitada da misericórdia divina para você atingir esse padrão de constância até o momento em que a morte vai te surpreender de modo agradável. A morte é muito agradável para o devoto, né? Não é como esse medo que um materialista tem da morte, porque o devoto sabe que quando abandonar o corpo, em consciência de Krishna, ele vai ganhar tudo, ele vai ganhar a perfeição, ele vai ganhar o próprio Deus. Enquanto que o materialista, ele pensa na morte, que ele vai perder tudo. Tudo aquilo que com tanto esforço ele se dedicou em energia e tempo vai ser jogado fora, né? Pelo ralo, vai ficar de herança para outras pessoas que vão usar mal da mesma forma a energia material, e fica esse ciclo, né? Então temos que ocupar a nossa vida em Deus, sem paranoias também, ficar condenando o mundo. Vive no mundo de uma forma tranquila. Veja o mundo como a experiência da escola, né? Quando você ia na escola, quando você era pequeno, ainda não tinha consciência para que servia realmente a escola. Era até mesmo mais uma espécie de sociabilização. Você não entendia. Mas agora você amadureceu, você entendeu o propósito do que você estava fazendo, né? Desde criança, que tem um objetivo social, profissional, um objetivo de desenvolver o seu intelecto e tudo mais, certo? Não assim como hoje que as escolas estabelecem ideais, sei lá, políticos, religiosos, ideais de filosofias de pessoas que não são pessoas com boas intenções. Mas por educação mesmo, entende-se isso, uma educação dada, e também, paralelamente, as pessoas também têm que se dedicar à vida espiritual. Por isso que um pai de família deve deixar seu filho, né, ir para a escola, mas à noite tem um programinha espiritual em casa, onde ele vai ler o Bhagavad Gita, ele vai cantar o Mahamantra, e qualquer religião, né, a leitura do Evangelho no lar, qualquer oração do Pai Nosso, um cântico, uma oração. Então tem que ter sempre os dois lados funcionando, mas fazendo ao espírito entender qual é a prioridade da vida humana. Nada de reprimir, né? Ou ficar antagônico à vida espiritual, ou reprimir a vida material, nada disso. Tem que dar oportunidade a todos os espíritos de cultivarem todas as experiências. E o espírito nessa vida, ele está no limite de entendimento da vida passada espiritual e também de uma compreensão das coisas que não lhe foram favoráveis espiritualmente. Você já traz essa bagagem para essa vida na forma da essência da compreensão. Você sabe, sem saber, né? Quando o coração fala, opa, isso aqui não é bom, ou isso aqui é bom. Então o coração é a nossa memória substancial das experiências que nós tivemos, e intuitivamente você pode perceber, né? Cada pessoa vai perceber de acordo com o seu grau de evolução o que é bom para ela e o que não é bom para ela. Então é natural. O devoto, naturalmente, ele gosta de se ocupar em vida espiritual porque ele está no estágio mais elevado, certo? E tem gente que gosta de ocupar a sua vida em coisas degradantes. Isso que Krishna fala que é a natureza demoníaca. Mas Krishna deixa você seguir a vida que você quiser. Porém, né, o ideal seria que os demônios também tivessem uma necessidade interna para o espírito. E já que eles não conseguem decidir isso por eles mesmos, a gente tenta fazer uma aula aqui para que, se algum dia eles ouvirem, eles pelo menos vão ter, né, assim, uma luz lá no fundo do túnel em que eles podem realmente se transformar.
E de repente o pior dos demônios se torna o melhor dos devotos apenas por ouvir uma aula e aceitar isso. Porque eles estavam vivendo completamente esquecidos de Deus. E daí um passo para a transcendência, para você se situar naquilo que você é. E quando o espírito pega o gostinho, né, da vida espiritual, ainda mais quando ele tem só experiências miseráveis, de níveis assim, enormes, né, nesse mundo, ele já está num ponto realmente de se render a Deus, porque ele não suporta mais todo esse sofrimento, toda essa agonia, todo esse modo da ignorância, essa loucura da existência material, e ele toma a atitude de se render a Deus, e com a guia apropriada, com a pessoa que vai falando ao coração dessa pessoa, de acordo com a inspiração divina, ela vai se purificando e se torna, de repente, o melhor dos devotos. Por isso não devemos julgar, temos apenas que fazer a nossa ação nesse mundo de modo, né, caridoso, amoroso, iluminante. Então, o transcendentalista deve sempre ocupar o seu corpo, a sua mente e ego em atividades relacionadas com o Supremo. Ele deve viver sozinho, num lugar isolado, e deve sempre, com todo o cuidado, controlar sua mente. Esse verso aqui, ele está muito relacionado com essa Jnana Yoga, que é um processo, né, de yoga, de mente, de controle de mente. A gente vê muito Patanjali, né? Então esse capítulo 6, Krishna, antes de entrar no capítulo 7, que vai descrever profundamente o serviço devocional, até o capítulo 12, nesse capítulo 6, 5, 4, ele vai fazendo uma dissertação sobre Karma Yoga, né? Jnana Yoga, Dhyana Yoga, certo? O que ele está fazendo aqui. E geralmente esses yogis, né, que tem mais até uma tendência impersonalista, que ainda não é de relacionamento direto com Deus, para eles, né, é melhor até eles ficarem mais isolados, num lugar onde eles possam ficar, aqui como ele está falando assim, ó, ele deve viver num lugar isolado e deve sempre, com todo o cuidado, controlar a sua mente. Por isso que no final desse capítulo, Arjuna vai perguntar a Krishna, mas é impossível controlar a mente, né? Como que eu vou fazer isso? A mente, é mais difícil controlar a mente do que o vento. Né? Arjuna vai questionar Krishna quando ele fala isso aqui. Porque Arjuna é um devoto de Krishna. Ele não está interessado assim, muito assim, em controlar a sua mente. Ele quer colocar a sua mente a serviço de Deus, que é o primeiro verso antes desse aqui, né? Atividades relacionadas com o Supremo, mas que Supremo é esse? No caso aqui, ele está falando para yogis que não estão rendidos a Krishna, então o Supremo é esse, é o Brahman, essa é a energia. Mas quando o devoto está lendo esse verso, naturalmente ele vai entender da posição do verso do capítulo 7 para cima, até o 12. Por isso que é legal ter esse entendimento maior da escritura no sentido mais íntimo, né? Então, viver sozinho, no lugar isolado, eu já consideraria você viver em paz no seu próprio coração. Né? Em vez de você se isolar do mundo, você isola o mundo de uma forma espiritual, que eu estou querendo dizer aqui, que você permanece no espírito, convivendo no mundo com as pessoas materialistas, porém isolado no seu coração. Você nem vai estar criando confusão com as pessoas que não querem se render a Deus, nem vai querer forçar as pessoas que têm uma tendência de estarem rendidas a Deus, talvez numa outra espécie, né, de consciência, mais impessoal. Você vai deixar cada um seguir o seu propósito, mas você vai explicar, de acordo com o Bhagavad Gita, o que é isso, impessoal, pessoal, localizado, né, Deus no coração de todo mundo. Certo? Então isso é ser isolado. Isolar-se dentro do aspecto de um transcendentalista Bhakta, do Bhakti Yogi, não da Dhyana Yogi, é que ele isola, vamos dizer assim, Krishna no seu coração e fica ali. E daí o mundo todo, não importa o que esteja acontecendo, ele está vivendo isolado em Krishna. Estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo.
Estou vivendo em Deus, na consciência de Deus, no espírito vivo que eu sou, e as coisas estão acontecendo, né? Então, ele deve sempre, com todo cuidado, controlar a sua mente. Aí sim, orar e vigiar. Você está vivendo isolado, num mundo louco, que está querendo te tirar de sua posição, né? Mas você tem que controlar a sua mente com todo cuidado para entender, isso é favorável, isso não é favorável. Então, essa é a percepção aqui desse verso que eu estou realizando, certo? Né, que eu estou tentando mostrar dentro da minha vivência que a renúncia, né, renúncia ao mundo material significa ocupar-se em atividades conscientes de Krishna. Não significa necessariamente você abandonar o mundo material, porque você não pode abandonar nada que é uma ilusão. Você não pode abandonar o sonho que você está sonhando. Você sonha, quando você acorda, você entende que é um sonho. Então, aqui nesse mundo aqui físico, você também acorda no espírito e você entende que é um sonho. E aí você ocupa, né, se ocupa espiritualmente para que aquelas pessoas que estejam, né, sonhando nesse mundo possam um dia ouvir o seu grito, né, como uma pessoa que está dormindo, você, ei, 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 você é um espírito, ei, você é um servo amoroso de Deus, acorda, acorda. Aí a pessoa vai e acorda. É isso que a gente está fazendo aqui, nessa aula, está tentando, né? Então, Krishna está falando, né? E certas coisas que ele fala para uma pessoa que tem uma tendência mais impersonalista, como o controle da mente, tem que ser usado também no aspecto devocional, da Bhakti Yoga, onde você considera, né, Krishna como ele mesmo se considera, como a pessoa suprema, a causa de todas as causas. Então, controlar a mente, nesse sentido de que você entende que você não vai controlar a mente, mas por você colocar a sua mente em serviço devocional, naturalmente os seus sentidos e a sua mente vão ser controlados pela sua razão, pela sua inteligência, pela sua intuição, que entendeu o conhecimento de Deus e está seguindo nesse mundo de uma forma maravilhosa, incrível, e ninguém vai te tirar da sua posição, porque você com Deus é a maioria e está tudo muito bem, e se todo mundo quer desfrutar o mundo da maneira que quiser, desfrute, né? Tempo é que não falta. Tempo é que não falta nessa existência. Mas seria melhor voltar logo, né, para o mundo espiritual. Por que ficar vivendo ilusão? Por que não levantar da cama e fazer coisas legais em vez de ficar só sonhando? Né? Esse sonho até acho que está acontecendo agora com essa inteligência artificial. Entra um novo mundo. É um sonho tecnológico, né? Então, mesmo com essa tecnologia, toda essa informação virtual, você tem que sair um pouco fora disso e ficar no espírito. Tá? Não tem problema você entrar nesse sonho de vez em quando, mas sempre consciente. Isso que é controlar a mente. Consciente de que tudo isso é um sonho dentro do sonho e é uma loucura e todo mundo está entrando nessa, né? E vamos chipar todo mundo, botar um chip e todo mundo ficar preso nisso, né? A marca da besta, e você vai ser feito de besta nesse mundo e vai deixar de estar com Deus, vivendo uma vida totalmente consciente. Então, Krishna está falando, né? O transcendentalista, ele deve viver sozinho, num lugar isolado. Vimos essas duas posições da instrução de Krishna aqui, e deve sempre, com todo cuidado, controlar a sua mente. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. Então, livre de desejos é luxúria, e sentimentos de posse é ambição. Daí Krishna falando, né, no capítulo 12, que a luxúria, a ambição e a ira são os portões que conduzem ao inferno. O que é o inferno? O inferno é que você está querendo conquistar esse mundo, você está querendo desfrutar alucinadamente desse mundo e você esqueceu de Deus. O que é o inferno? O inferno é falta de consciência de Deus. O que são as regiões inferiores infernais? São pessoas que vivem lá completamente, né, vivendo a vida do falso ego numa miséria inconcebível. Já é o resultado dessa miséria, e depois você volta para esse mundo material, e aqui, porque você é um ser que não quer se render a Deus, você cria um novo inferno
nesse mundo. E o inferno é um estado de consciência, que você pode criar dimensionalmente também, porque você cocria com Deus. Certo? É uma simbologia, é um tipo de sonho, mas existe realmente. Assim como você está criando o seu mundo aqui e agora com toda, né, a habilidade desse conhecimento que você está recebendo. Você tem que parar e falar, a partir de hoje, através dessa aula ou da leitura do Bhagavad Gita, ou de você estar ouvindo de outra pessoa, né? Hoje em dia está muito em moda a física quântica, que também é muito bacana, só que de um lado mais que neutraliza Deus, né? Fala que Deus é um vácuo, que é um nada, que é uma energia impessoal também. Mas é uma filosofia interessante que está sendo colocada na humanidade para ela entender que ela tem o controle sobre a vida dela. Aonde ela está botando a consciência dela é o que ela está manifestando. Por isso que Krishna, né, poderia usar essa filosofia quântica no sentido transcendental e falar assim, se você pensar sempre em mim, eu vou começar a me manifestar na sua vida. Eu vou ser a realidade que você deseja. E aí Krishna está falando aqui, quando ele deve estar livre de desejos, mas livre de desejos materialistas. Você não pode deixar de desejar. A alma está sempre desejando amor a Deus. Esse é o néctar pelo qual você sempre ansia, né? Se pudesse, né, uma pessoa totalmente consciente de Deus, você chegar assim, o que você quer? Eu falo assim, eu quero amar a Deus assim, infinitamente. Essa energia de Deus é néctar, me causa uma felicidade, um êxtase, eu quero amar a Deus infinitamente, você não está entendendo, eu estou completamente enlouquecida. Essa é a posição das golpes lá no mundo espiritual. Você olha uma golpe, você não entende, mas são pessoas loucas lá no mundo espiritual. Elas vivem simplesmente aturdidas. Onde está Krishna? Onde está Krishna? Né? Lê lá no canto 10, Srimati Radharani, uma louca completa de amor por Deus. E ela é a personificação do amor de Deus. O amor de Deus ama Deus infinitamente. Imagina a gente, né, que somos partezinhas desse amor. Então é algo assim que você tem que entender. Se você quer realmente voltar para o mundo espiritual, que é um mundo gerenciado pelo amor divino, você tem que cultivar nessa forma humana esse amor. E por isso você tem que despertar o seu aspecto transcendental ou espiritual. A palavra espiritual é meio que mal usada nesse mundo quando você acha que espiritual é ter conhecimento espiritual, filosofia, uma determinada religião. Então isso aí não tem nada a ver com espiritual em si. Espiritual é essa realização, é esse sentimento amoroso por Deus, essa avidez, eu quero estar com Deus, eu estou me sentindo mal de estar separado dele. Certo? Então é só estudar lá Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita, você vai entender o que é um devoto embriagado por Deus. E todos os devotos puros, né, você também um dia vai ficar assim, embriagado por Deus, porque estar com Deus é algo... É o primordial da existência. É algo absoluto. Né? Como que a gente vai falar de amor a Deus aqui intelectualmente? Você não vai entender. Como é que eu vou falar do doce, do gosto doce, do sabor, né? Da raça, da doçura específica de cada pessoa, se você não está saboreando essa raça, você não está interessado nisso, você quer entender intelectualmente que eu descreva o doce de alguma coisa, né? E eu vou falar assim, toma aqui, ó, isso aqui experimenta. Canta o santo nome de Deus, lê o Bhagavad Gita, medita. Entra nesse êxtase de alma. Para aí depois a gente ir conversando, né, e Deus vai conversando com você também dentro do seu coração, e você se torna assim, um incrível devoto de Deus em qualquer dimensão. E é tudo sempre a mesma coisa, né? Amor a Deus. E sentimentos de posse, né? Sentimentos de posse. Krishna fala, se liberte, não tenta possuir o mundo, eu sou o proprietário de tudo, eu vou acrescentar na sua vida tudo que você quiser, já a Bhagavad Gita, vou acrescentar tudo na sua vida a partir do momento que você entra no reino de Deus, quando você entra na consciência espiritual, quando você está se relacionando em amor
com Deus, imediatamente tudo vai vir para a sua vida, conforme já falamos aqui várias vezes, mas a pessoa, ela duvida, ela é incerta, não, mas se eu me render a Deus, se render a Deus não significa largar o seu trabalho, a sua profissão, os seus familiares, nada, se render a Deus significa que você segue o fluxo divino, nesse sentimento de que, estou numa forma humana, sou um espírito, vou deixar Deus realizar, se revelar no tempo da minha purificação, e não vou condenar nada, e aí o universo vai se ajustando por Deus, né, já que ele controla tudo, como o Senhor Vishnu, ele mantém tudo, e ele vai te dar a realização completa daquilo que precisa ser feito na sua vida. Ok? Então espero que vocês tenham gostado muito desse verso. Levem com muito carinho essas palavras, reflitam, meditem e vamos em frente, ok? Vamos em frente, que Deus está sempre pedindo aos seus devotos que façam esse serviço incrível que é falar sobre ele, sobre o Bhagavad Gita e sobre tudo o que diz respeito à evolução da consciência humana nessa Kali Yuga, né, nesse planeta Gaia, Terra, nesse universo do Senhor Brahma de 4 cabeças. E seguimos em frente. Todo mundo está voltando para Deus. Então, volte logo, quanto antes. Volte agora. Depois dessa aula. Um beijo no coração. Fiquem sempre com Deus. Amo vocês. Haribo!